para entender as consequências da condenação do ex-presidente Lula, que até então estava vencendo todas as pesquisas de intenção de votos para a próxima eleição, eu trouxe convidados aqui para o Fala Amanhã. Quem vai analisar todo esse cenário são Edgar Camata, da ONG Transparência Capixaba, Jovaci Peter Filho, advogado criminalista, e Hélio Maldonado, da Comissão Eleitoral da OAB no Estado. Bom dia. Muito obrigada pela presença de todos aqui no Fala Amanhã. Bom, eu gostaria de saber a primeira pergunta que todos se fazem, né? Por que Lula foi condenado e não foi preso? Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. O juiz Sérgio Moro, ele tinha a possibilidade de decretar uma prisão imediata desde que estivessem presentes os requisitos que o Código de Processo Penal impõe, que seriam uma violação grave à ordem pública, uma obstrução às investigações ou ao próprio processo, mas como as provas já haviam sido produzidas, essa hipótese ela já não era mais possível. Então, não havia, segundo o próprio magistrado, necessidade de imposição de uma prisão imediata. Até porque nós temos uma previsão constitucional de que até que haja todas as possibilidades de recurso, a presunção de inocência se impõe. Então, o magistrado ele fixou uma sentença, determinou que o cumprimento dessa sentença, quando iniciado, se dê em regime inicial fechado, porém condicionou esse início do cumprimento da pena à confirmação dos tribunais que irão avaliar essa decisão que ele mesmo proferiu. E agora vai para o Supremo. Agora, imediatamente, vai para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o tribunal que abarca todas as seções judiciárias federais do sul do Brasil. Tem sede em Porto Alegre e estará a cargo de um relator e de mais alguns julgadores. E qual que é o próximo passo depois disso, então? Imediatamente após a prolação, a publicidade da sentença, advogados e acusação são intimados dessa sentença. A partir desse momento, então, abre-se prazo para que a defesa possa ingressar com um recurso chamado de apelação criminal e o Ministério Público possa contrarrazoar essa apelação. O Ministério Público, se discordar da decisão, e publicamente já disse que discorda, porque ele entende que a pena deveria ser maior, ele também pode apresentar a sua apelação. Então, nós teríamos duas apelações, uma sendo da defesa, uma sendo da acusação. Essas apelações são direcionadas ao Tribunal Regional da 4ª Região, que é quem vai imediatamente analisar. Esses recursos só sobem para Brasília após uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E todo esse processo, né, até o julgamento da condenação final, demora quanto tempo, em média? Não pode demorar, então, né? Pode demorar em torno de 5 a 6 anos, mas vamos pegar os parâmetros que estão sendo definidos pela própria Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela traz parâmetros de celeridade da justiça diferenciados. Está sendo bem mais rápido. Muito mais rápido. A produtividade do juiz Sérgio Moro é altíssima e correspondente a essa produtividade do juiz também é do tribunal, que tem sido muitas vezes provocado para julgar os recursos às decisões do juiz Sérgio Moro. Então, em média, o Tribunal Regional e o relator que tem sido designado por prevenção, ou seja, por consequência, para julgar as decisões do juiz, tem tido um prazo de 8 meses a 1 ano para apreciar as decisões. Então, nós temos a expectativa de que esse caso da condenação do ex-presidente Lula possa ser apreciado pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região num prazo não superior a 1 ano. Entendi. Bom, um prazo de 1 ano, e aí a gente quer entender também como é que ficam as eleições, as próximas eleições. O senhor aqui, que é da Comissão Eleitoral da OAB, eu gostaria que o senhor explicasse, ele pode ser candidato após essa condenação de 9 anos e 6 meses? Hoje, pela atual situação do Lula, ele pode ser candidato. As inelegibilidades, conforme o mandamento da legislação eleitoral, elas são auferidas no momento do pedido de registro de candidatura. E hoje nós temos um paradigma na Lei de Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64, que ela traz a inelegibilidade, que é uma restrição à capacidade eleitoral passiva, o direito de ser votado, o direito de se candidatar a um determinado cargo político, é uma inelegibilidade decorrente de uma condenação colegiada, uma condenação em segunda instância por uma série de crimes. Então, não há, até a presente data, essa situação do Lula. Se até as eleições de 2018 sobrevier esta confirmação, nessa previsão, né, bem posta aqui pelo professor Jovaci,
de confirmação da sentença penal condenatória contra Lula, aí sim ele não poderá se candidatar. Entendi. Então, isso precisaria ser feito antes das eleições. Essa última condenação, essa última instância teria que ser feito antes das eleições. Antes das eleições, e se sobrevier esta confirmação de sentença penal condenatória no curso do processo eleitoral, ele tem que ocorrer até a data das eleições, e se ocorrer até a data das eleições, podem ser aventada uma ação eleitoral, pode ser, melhor dizendo, aventada uma ação eleitoral, que é um chamado recurso contra expedição de diploma, e esta ação de natureza desconstitutiva teria o condão de retirar o mandato eventualmente conquistado pelo Lula. Bom, a gente analisou um pouquinho aí o cenário eleitoral, né, do país, a gente analisou um pouco o cenário aí criminalístico, digamos assim, né, dessa situação. Eu gostaria de analisar um pouquinho o cenário político agora com o senhor. Camata, como é que fica a questão do Brasil hoje, mediante um ex-presidente que pode ser o futuro presidente novamente, né? Estar nessa situação de ser condenado pelo juiz Sérgio Moro, como é que fica o país? Como é que está a cabeça do brasileiro? O país já vive há alguns anos aí esse envolvimento maior com o tema do combate à corrupção, né? Hoje pesquisas mostram que a Lava Jato ela tem apoio de 90% a 93% da população, né? E isso para nós da área de combate à corrupção é importante do ponto de vista de que a população passou a entender que os diversos males que existem em educação, em saúde, em transporte, falta de recursos para os órgãos públicos, eles têm uma origem comum que é justamente a corrupção, né? E o que é preciso entender nesse momento, Andressa, é que o combate à corrupção não é uma luta de um partido A ou de um partido B e não pode ser uma luta da direita ou da esquerda. Tanto que todos os partidos estão envolvidos. Né? Exato, essa é a conclusão que nós chegamos, né? Talvez essa seja só a primeira condenação de um ex-presidente e é lógico que tem um simbolismo muito grande, né? Contudo, dizer que um ex-presidente não pode ser condenado é um grande absurdo jurídico e político, né? Na verdade, é a mesma justiça que tem julgado outros envolvidos na Lava Jato e essa sentença, os advogados e professores estão aqui para continuar esse comentário meu, né? Essa não é uma sentença que seria um ponto fora da curva, pelo contrário, né? Se comparada à punição que foi dada ao ex-presidente Lula, ela foi muito menor no crime de corrupção do que foi para outros envolvidos, né? Então, assim... E já era esperado? Olha, tem algum tempo já que se espera a resposta ao processo do ex-presidente Lula, né? Mas a média de sentenças ali, o doutor Jovassi já lembrou do juiz Sérgio Moro, é rápida, né? O tempo para que se mature os processos. E assim, uma questão que fica muito clara, e já ficou clara no processo do Mensalão, é que o crime de corrupção e os crimes conexos, eles têm umas características que são muito próprias, né? E uma das características que são muito próprias a que me refiro é justamente o fato de que não deixa recibo. Isso ficou muito claro no Mensalão. É muito claro que o dinheiro desviado não vai estar em nome do beneficiário. Então a gente vê constantemente as matérias, e até já foi mostrado aqui, sítio do amigo, né? Dinheiro do amigo do filho, né? Propriedade da esposa. Isso é algo muito comum nos crimes de corrupção. É óbvio que o ocupante de um cargo público, ao cometer algum deslize, algum crime, ele vai ter a preocupação de não ter bens em seu nome. Entendi. Bom, para a gente relembrar um pouquinho, então, por que ele está sendo condenado, né? Explica para a gente, por favor, doutor, exatamente o que o juiz Sérgio Moro disse que ele é culpado nesse caso. É importante até realmente para as pessoas entenderem que existem várias acusações contra o ex-presidente, mas que ainda não foram julgadas. Que ainda não foram julgadas, algumas já se tornaram processo e outras ainda estão em fase de investigação policial. Esse caso especificamente diz respeito a dois fatos. A questão referente ao apartamento triplex localizado no Guarujá e a guarda de bens presidenciais que estariam sendo custeadas pela empresa OAS junto à transportadora Graneiro. Então, a transportadora ela teria um depósito, onde esse depósito, a manutenção desses bens estaria sendo mantida pela empresa OAS por meio de alegações feitas pelo Ministério Público que havia pagamento de propina para essa manutenção. Referente a esse fato
da manutenção de bens presidenciais, o juiz Sérgio Moro inocentou o ex-presidente Lula por ausência de prova e por entender que não havia intenção deliberada e conhecimento dele acerca dessa circunstância proibitiva. O juiz diz na sentença que isso seria uma infração, mas não de natureza criminal. E ele condenou por conta especificamente do apartamento triplex do Guarujá, ok? Então, o fato que diz respeito a essa condenação de 9 anos e 6 meses, sendo esses 9 anos e 6 meses divididos em 2 crimes. Para o crime de corrupção passiva, houve a condenação em 5 anos e 4 meses. Só lembrando que esse crime ele tem parâmetros que variam de 2 anos a até 12 anos. Então, assim, é um crime com pena bem elástica. E a fixação pelo juiz foi de 5 anos e 4 meses. E para o crime de lavagem de dinheiro, que é um crime que tem pena que varia de 3 anos a 10 anos, foi fixada a pena de 4 anos e 2 meses, totalizando 9 e 6. Tá certo.